Uma das características mais marcantes da geopolítica contemporânea é a instrumentalização de certas demandas históricas, como o combate à corrupção e ao narcotráfico, para avançar determinadas agendas e interesses políticos. Mas talvez a mais grave dessas instrumentalizações seja aquela relacionada às crises humanitárias. Primeiro, porque em uma parte significativa dos casos, essas crises são forjadas justamente para criar as condições que legitimem uma intervenção à revelia dos preceitos básicos do direito internacional. Segundo, porque, resguardados sob o manto de ajuda humanitária, se comete todo tipo de barbárie. Nesse processo, fatos não importam. E se os fatos não existem, não há o menor pudor em criá-los. A invasão do Iraque, por exemplo, foi justificada pela suposta existência de armas de destruição em massa no país. Armou-se o show midiático, Colin Powell foi à ONU denunciar a ameaça mundial representada pelo Iraque, exortar as pessoas de bem a saírem em apoio aos iraquianos. Esse mesmo Powell, tempos depois, admitiu que o governo dos Estados Unidos foi deliberadamente enganado sobre a existência dessas armas. Tarde demais, a invasão do Iraque levou a uma série de outras invasões humanitárias, entre aspas, na região. E se os fatos não importam, as consequências para a população importam menos ainda. We have heard that 500,000 children have died. I mean, that's more children than died in Hiroshima. And you know, is the price worth it? I think this is a very hard choice, but we think the price is worth it. Não é sem uma boa dose de preocupação que vemos um cenário semelhante se delinear na América Latina. A Venezuela hoje é descrita como um país dominado pelo caos e pela instabilidade. As crises política e econômica soma-se agora uma suposta crise migratória, amplamente explorada pela mídia. Omitem muito convenientemente a porosidade histórica dessa região fronteiriça. Omitem ainda mais convenientemente o papel desempenhado pelas sanções no aprofundamento dessas crises. Exacerbam o cenário migratório para promover a propaganda humanitária contra a Venezuela. Com isso, tentam compensar o trágico vácuo político deixado pela oposição, justificar a ampliação da presença militar estadunidense na região e consolidar as condições necessárias para uma intervenção do país vizinho. A visita de Cortés à Colômbia, na rasteira do tour de Tillerson pela região, a mobilização de tropas brasileiras e colombianas na fronteira e a chegada de tropas estadunidenses no Panamá são sinais bastante evidentes de que uma intervenção humanitária estaria efetivamente sendo considerada. A emergência econômica que a Venezuela enfrenta atualmente é inegável, mas entender seu contexto é essencial para uma leitura honesta dos fatos. Basta ver as declarações de Tillerson, dos representantes do Grupo de Lima, enquanto choram lágrimas de crocodilo sobre o sofrimento do povo venezuelano. A mídia e os governos da região apoiam políticas que exacerbam implacavelmente a miséria humana como meio de minar o apoio popular ao governo venezuelano, mas a questão já ultrapassa a defesa ou crítica ao governo Maduro. Estamos falando de uma clara ameaça à soberania latino-americana. Uma coisa é certa, o resultado dessas intervenções humanitárias não são nem a paz nem a resolução da crise, mas sim a ocupação territorial e a apropriação dos recursos dos países em questão. E exemplos abundam.